Boa noite, eu sou Israel Luiz e a gente está começando mais um programa Brasil em Foco, o programa do ILAESE, que é todas as segundas-feiras no nosso canal. Como sempre, a gente traz um pesquisador, uma pesquisadora do nosso instituto para tratar de um tema de interesse da classe trabalhadora. O tema de hoje se refere a uma das empresas mais estratégicas para o capitalismo e também para a classe trabalhadora no nosso país. A gente vai debater hoje se a Petrobras teve, de fato, prejuízo no ano passado, 2024, como foi alardeado nos jornais, ou se não, se a realidade é outra. Já posso adiantar para vocês que o estudo do ILAESE vai na contracorrente do senso comum e do que foi noticiado aí pela grande imprensa. Mas para explicar isso para vocês, a gente vai receber um dos nossos pesquisadores que está à frente desse trabalho, dessa pesquisa junto ao setor petroleiro, que é o Guilherme Fonseca, lá de Recife. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Israel? Tranquilo, maravilha, prazer te receber aqui. Tranquilo. Prazer todo nosso mais uma vez. Maravilha, maravilha. É sempre um prazer te receber aqui, ainda mais para falar de um tema desse. Então, eu vou passar a palavra para você já, mas antes disso, queria só lembrar quem está nos assistindo que esse programa de hoje é gravado, mas você pode deixar sua pergunta no chat e, na medida do possível, a gente vai buscando respondê-las. E, claro, não esquece de marcar o sininho aí para receber as notificações do nosso programa e de já compartilhar esse programa aqui com os seus colegas, no seu movimento social, no seu sindicato, para que o nosso programa possa chegar a mais gente e levar esse conteúdo de tão qualidade que é o que a gente tem produzido aqui no nosso Instituto e no Brasil em Foco. Então, Guilherme, conta pra gente, a Petrobras teve, de fato, prejuízo em 2024 ou não? E aí, Israel? Não teve. Teve uma redução, vamos dizer assim, né? Teve um prejuízo no quarto trimestre em relação ao lucro líquido, mas que a Petrobras foi lucrativa, inclusive o próprio relatório da Petrobras, que a gente vai mostrar nessa apresentação, mostra que ela foi, os resultados financeiros foram muito satisfatórios para o plano da Petrobras. Então, nós vamos mostrar aqui essas manchetes que você falou aí, né? Que a Petrobras teve prejuízo no quarto trimestre, veio lucro 2024, teve um prejuízo no lucro líquido. Nós vamos explicar o que é esse lucro líquido, o que é lucro bruto, o que é receita, para a turma ter uma noção, né? Algumas pessoas já sabem, obviamente, que espero também que alguns petroleiros também estejam assistindo, porque estão na luta aí, inclusive, em relação à participação de lucro e resultados, que tem a ver, inclusive, com pouca questão do lucro líquido, e a gente quer, pelo menos, tentar, nessa live, né, tentar colocar algumas questões fundamentais para dar um entendimento mínimo de como essas questões são colocadas. Os meios de comunicação, o valor econômico, está aí a Globo, né, o Globo, o Informoney, dizendo que as ações despencaram da Petrobras, teve um prejuízo no lucro líquido e tal. Pelo relatório, de fato, teve um lucro líquido no trimestre. Eu vou explicar aqui isso aqui, o que é que distorce isso, que elementos são esses, que é do lucro líquido, o que é que afeta a finança da empresa. Tá? Então, o objetivo da gente é como desmistificar esses números e colocar sobre os trabalhadores para entender unicamente a lógica desses resultados financeiros. Né? Em primeiro lugar, os conceitos são importantes. Né? Primeiro, receita bruta, ou seja, tudo que a empresa arrecada, a Petrobras, né, é obtido pelas vendas de bens e serviços, no caso petróleo, no caso diesel, gasolina, gás, etc. Então, tudo que ela recebe de receita, né, que a gente chama de receita bruta, então, o total do que ela arrecada. A receita líquida, por exemplo, vai descontar os impostos, como ICMS, PIS, contribuições, feito PIS, COFINS, etc. Então, a gente vai tentar mostrar essa diferença, receita bruta, receita líquida e lucro bruto. O lucro bruto, na verdade, é um elemento fundamental, porque ele mostra exatamente elementos assim, como foi que a mais-valia, a exploração sobre os trabalhadores se deu. Né? Tudo que a empresa, na verdade, desse lucro bruto, é que ela vai pagar o Estado, vai lá pagar os próprios acionistas, vai pagar os trabalhadores, a minoria, os trabalhadores que fazem a riqueza, vão pegar, na verdade, a menor parte. Então, tudo isso a gente vai colocar, tentar distinguir. E o lucro líquido, segundo a Petrobras, caiu em 70% no relatório, e a gente vai abordar o lucro líquido no final, né, na parte final dessa apresentação, porque justamente o tema que, inclusive, afetou e está afetando o lucro, a participação do lucro do Estado dos petroleiros, que, diga-se passagem, estão querendo fazer uma greve, organizando uma greve dia 26, e essa é uma das bandeiras, né, que a Petrobras pague um PLR mais ou menos, dizer assim, esperado pela categoria petroleira até o final do ano passado, certo? E agora
com esse resultado, né, termina afetando a PLR, mas não afeta os dividendos dos acionistas. São essas discussões que a gente quer fazer. Mas vamos lá, né? Então, vou pegar alguns dados sobre a receita bruta, receita líquida e lucro bruto, tá? Então, nesse gráficos. E esses estudos, né, que a gente fez, a gente já publicou, inclusive, em parceria com o pessoal do Sindicato do Rio de Janeiro, os petroleiros, Sindicato da Amazônia, que envolve o Sindicato do Pará, Amazonas, Maranhão e Amapá. Então, a gente já deu um suporte e também demos uma negociação que houve com a Petrobras também. Esse material foi compartilhado com os companheiros da FNP, com os companheiros dos sindicatos da FNP, né, de São José, sindicatos do Litoral Paulista, pessoal de Sergipe e Alagoas. Então, foi materiais que a gente socializou no conjunto da FNP também, numa negociação que a gente foi convidado a participar, quando foi discutir a questão dos dados, desses dados financeiros que envolvia a queda do lucro líquido, tá? Bom, a primeira questão é o seguinte: houve um dado aqui que a gente vai mostrar, teve uma queda no lucro bruto, 8,7%. O que significa isso? Vamos demonstrar. E na receita de vendas também caiu 4,13%. Vamos lá, agora, depois vamos contextualizar esses números, tá? Que queda isso, que impacto tem isso aí. A receita bruta da Petrobras, veja aqui que ela cresceu, ou seja, a receita bruta, tudo que ela arrecadou em 2024, cresceu em relação a 2023, em 4,96%, lá em cima. 720 bilhões, 720,59 bilhões, ela cresceu em relação a 2003, que foi 686,52 bilhões. Então, veja que tem um crescimento na receita bruta. Na receita de vendas, também cresceu, 3,05%. Então, as vendas, né, por exemplo, que aí é a principal arrecadação da Petrobras é as vendas dos seus produtos, né, e aí também teve um crescimento de 3,05%, em torno de 629,35 bilhões. Reduzindo, retirando, né, deduzindo dos encargos de vendas, no caso, por exemplo, PIS, CONFINS, tudo que ela paga, esses encargos deu em torno de 138 bilhões, desde que aumentou de fato esses encargos, né, 138,52 bilhões em 2024, 98,76. Então, teve aí um crescimento dos encargos na faixa de 40%. Mas não tem nada a ver diretamente com produção, certo? Assim, teve uma queda de produção pequena, mas em relação à receita bruta não afetou a receita de venda. Isso afeta a parte diretamente a impostos. A receita líquida de vendas, né, teve aí sim teve uma queda de 4,3%, que aí reduziu os desencargos. A gente viu que o encargo foi mais elevado em 2024. Os custos de produção, né, teve um pequeno crescimento, né, de 0,95%, bem desprezível, e o lucro bruto, nesse caso, teve uma queda de 8,7%, como a gente falou antes, caiu de 269,93 em 2023 para 246. Mas o que significa essa queda? Era esperado isso? Como é que está a situação da Petrobras? Então, vamos mostrar um pouco sobre isso mais na frente, mostrando qual tem sido a dinâmica da receita bruta, qual tem sido a dinâmica do lucro bruto, qual tem sido a dinâmica da receita líquida. Aqui eu mostrei, aqui está a receita líquida, tá vendo, Rael? Você vê ali em cima no gráfico, 490 milhões de receita líquida, né, de vendas. Aqui foi em 2024, teve de fato uma pequena queda em relação a 2023, que antes não. Então, que a Petrobras, para o pessoal ter uma noção, assim, o que é que ela arrecada efetivamente? Veja, só de diesel, 147, vamos pegar os dados de 2024, tá? Diesel, 147,91 bilhões, que é o principal produto, a gasolina, 68,4 bilhões, o gás de efeito, GLP, 17 bilhões, querosene de avião, 24 bilhões, nafta, 10 bilhões, né? Óleo, combustível, incluindo bunker, 5,18 bilhões, outros produtos derivados, né? Em total aí, só dessa parte aí foi 295, né? Bilhões. Então, veja que você vai somando toda essa arrecadação da Petrobras desses produtos, para vocês terem noção, que teve uma pequena queda, mas foi pequena. Mas o que é que houve com essa queda, né? O que aconteceu com essa queda aí? Tem alguns fatores, né? Por exemplo, o valor do Brent, né? Que é o preço do barril de petróleo dólar, né? Isso aí, por exemplo, teve uma pequena queda. Então, por exemplo, caiu de 82,62 dólares para 80,76 em 2024. Isso afeta, de fato, né, o valor do Brent, por exemplo, que é um indicador de referência. Mas se você analisar esse gráfico aqui, ele mostra melhor a
a evolução desses indicadores, né, da receita bruta, da receita líquida e do lucro bruto. Mostrando aqui para a gente que mais importante para os trabalhadores para verificar a riqueza produzida no lucro bruto. Mas tudo tem a ver com o que a empresa arrecada, o que ela tem em caixa, vamos dizer assim. Que a gente vai ver depois a parte que sobra, né, de fato, do caixa para os trabalhadores. E também os acionistas. Então, veja só, você pegando a década 2000, você pegando 4 anos aí, 2017 a 2020, observe, por exemplo, que a receita bruta ali está em 411 bilhões, 400 bilhões. Gira em torno disso aí, 411, 450, 400 bilhões. Fica nessa faixa. Se você observar a receita bruta já de 2021 a 2024, você veja que sobe de patamar. Ela vai de 632 bilhões, depois 819 bilhões, cai um pouco em 2023 e subiu um pouco em 2024, 620 bilhões. Então, veja que o patamar desses 4 últimos anos, em relação a 2017 e 2020, é outro patamar de arrecadação. Para a Petrobras, nesse período, você tem que analisar não só um ano, né, mas analisar pelo período, de fato, tem um crescimento na receita bruta razoável, né, chegando aí bem mais de 50%, né? Então, tem um crescimento razoável da receita bruta. Se você pegar a receita líquida, descontando aqueles impostos, né, mesma coisa, você vai ver que era 283 bilhões, chegando a 641 bilhões em 2022, 490 em 2024. Então, veja que o patamar de 2017 e 2020, em relação ao patamar de 2021 e 2024, também cresceu bastante a receita líquida, tá? E quando a gente vai para o lucro bruto, também cresceu muito, né? Você pega lá em 2017, 91 bilhões, você pega 2020, 123 bilhões, quando você chega em 2024, praticamente você tem um dobro do lucro bruto, certo? Então, esse efetivamente é o lucro da Petrobras. Então, esse lucro foi produzido pela riqueza dos trabalhadores. Tem outros fatores que aí a gente vai mostrar o que é que afeta a questão do lucro líquido, tá? Mas você veja, então, não foi problema de arrecadação, não foi que a Petrobras deixou de produzir, não foi que a Petrobras deixou de vender, né? Esses dados camuflam a informação, né, do lucro líquido dos dados reais da empresa. E vamos explicar por que os dados reais, porque são dados, de fato, aqui está na contabilidade da empresa, está dentro da empresa, esses valores estiveram dentro da empresa e estão saindo, né? Isso aí, como foi em 2024, foi um dinheiro que já foi utilizado, certo? E veja só a mensagem do presidente, né? Interessante que saiu essa nota da grande mídia que colocou essa questão do déficit, desse valor negativo do lucro líquido, que a Petrobras divulgou no seu relatório, mas veja o que é que o presidente da empresa disse para os acionistas, né? Lá no resultado financeiro tem a declaração, a mensagem da presidente, na verdade, Magda, né? O excelente resultado operacional financeiro de 2024 demonstra, mais uma vez, a capacidade de nossa empresa de gerar valores que são revertidos para a sociedade e para nossos investidores. Destaca a geração operacional, 38 bilhões, e a dívida financeira de 23 bilhões de dólares, o menor nível de 2008, ou seja, a própria dívida da empresa também baixou em relação ao que era antes. Então, essa foi a mensagem mostrando que o resultado foi excelente para a empresa. E por que sai toda essa discussão do déficit, né? Aí é que a gente tem que aprofundar exatamente o que é lucro líquido. Isso é que a gente quer aprofundar para mostrar um pouco, desmistificar esse resultado que está sendo divulgado aí na grande mídia. Então, pegando aqui alguns dados, né, que por isso que a gente chama esse lucro líquido, entre aspas, né, fake, né? Na verdade, não é que ele seja mentiroso, mas é fake no sentido que ele não é real do ponto de vista da contabilidade da empresa. São algumas coisas, são até previsões, vamos mostrar aqui. Então, pegando a receita líquida, a gente pegou aqui a comparação já do quarto trimestre de 2023 com o quarto trimestre de 2024. Então, por exemplo, a receita líquida cresceu, né, no quarto trimestre, é o azul, em relação aí ao laranja. Então, 134 bilhões para 121 bilhões de 2023. Então, veja que teve um crescimento. Os custos de produção cresceram mais em 2024, dá uma pequena diferença aí no custo de produção. O lucro bruto cresceu, né, nesse período em relação ao quarto trimestre, mas o lucro líquido é contradição. O lucro bruto cresceu e o lucro líquido deu negativo 17 bilhões. É uma coisa esquisita, né? Como é que esse número chegou a um déficit de 17 bilhões? É em cima desse valor que todo o mercado colocou o déficit da Petrobras, parecia que honrou, parece que a Petrobras estava caminhando para a falência, né? Essa é a impressão que se dá quem assiste a televisão. E o lucro operacional também cresceu. Então, veja que o que distorce aqui, efetivamente, fica bem nítido, é o lucro líquido, certo? Nesse trimestre, significa outubro, novembro e dezembro do ano passado,
em relação a outubro, novembro, dezembro de 2023. Então, afinal de contas, o que é o lucro líquido? Né? O que é que esse lucro líquido retira? Obviamente, o lucro líquido já vem do lucro bruto. Parte do lucro bruto já está embutido aí no lucro líquido. Mas também outras questões, por exemplo, custo de produção, por exemplo, pesquisa, exploração de petróleo, vai retirando do lucro bruto. Tá? Então, isso aqui também vai impactar mais adiante no lucro líquido. Perdas e pagamento, né? O que seria essa perda aí? Né? Essa perda, por exemplo, se você diz que a perspectiva ao longo do tempo é uma queda do preço do petróleo, isso vai ter impacto a médio e longo prazo. Isso já entra como contabilidade, ou seja, entra como um dado contábil, mas é um dado que não pode refletir na realidade, pode alterar. Por exemplo, a desvalorização do real em relação ao dólar. Teve uma desvalorização de mais de 25%. Isso impacta a Petrobras, né? De um lado e de outro, né? Quando ela coloca, por exemplo, quando ela paga dívida em dólar, se o dólar aumenta, sua dívida cresce, certo? Por exemplo. Então, a desvalorização do real, que foi bastante acentuada ano passado, tem que se verificar a tendência que ela não. Agora, nesse ano, por exemplo, até agora, o dólar desvalorizou em relação ao real, na faixa de 8%, mais ou menos. Existe toda uma crise política, existe a questão do governo Trump, política protecionista, uma série de impactos, não é o nosso tempo de discutir isso aqui, mas isso vai impactar na questão do real. Mas, por exemplo, isso aí reduziu agora. Então, ela já estava prevendo a desvalorização que aconteceu, você prevê que isso aconteça durante mais tempo. Então, se você caracteriza isso, tem impacto na contabilidade, mas não tem impacto no caixa da empresa. Isso não mexe diretamente no caixa da empresa, mas mexe na contabilidade, na sua perspectiva futura. Tá? Então, a gente pegou aqui alguns dados desse lucro líquido, para a gente ver, inclusive, as comparações aqui bem interessantes e com alguns fatores que afetaram esse lucro líquido. Né? Observe, por exemplo, o seguinte: tem uma coisa chamada aqui eventos exclusivos. Eles consideram como eventos exclusivos. São eventos que, a princípio, podem ser excluídos, pode ser embutido, pode ser excluído. São eventos que não são, assim, uma variável 100% definida. São possibilidades, probabilidades também. Né? Além de fatos reais. Nesse caso aqui, 2024, ele colocou, teve impacto no lucro líquido, a questão da perda da variação do real com o dólar, teve esse impacto de pagamento, que também a gente falou, né, que também, mas foi pequena, na verdade, aqui, inclusive, na verdade, esse ano, nem 2024, 2023, não teve nem tanto, porque foi 9,6 bilhões e o pagamento em 2024 foi 9,3, mas esse foi um fator ainda que pesou. Então, só para vocês terem noção, por exemplo, o lucro líquido, veja só, o lucro da Petrobras, se você pegar aqui tem, em cima desse gráfico, 4T24 é o quarto trimestre de 2024, 3T24 é o terceiro trimestre de 2024. Veja só, o terceiro trimestre de 2024, lá em cima, o lucro líquido, deu 32,67 bilhões. No quarto trimestre, 16,9 negativos, o lucro líquido, tá? Isso é um trimestre. No quarto trimestre, em relação ao terceiro trimestre de 2023. No quarto trimestre de 2024 em relação ao terceiro trimestre de 2024. O quarto trimestre de 2023 teve 31,6 bilhões. Em 2024, o líquido foi quanto? 37 bilhões. Quanto foi o lucro líquido de 2023? 125 bilhões. Vê que diferença grande. Você tem um lucro líquido de 125 bilhões em 2003 e em 2024 apenas 2024. E isso aqui foi interessante pelo seguinte, interessante entre aspas, né? Essa informação foi uma bomba para os trabalhadores, porque os petroleiros vinham negociação, participação de lucro e resultados, e os dados que a Petrobras apresentava até a negociação eram os dados do terceiro trimestre de 2024. Então, ela dizia, olha, aqui o lucro está crescendo da empresa, o terceiro trimestre deu 32 bilhões. Aí, quando chega no último trimestre, em dezembro, quando foi assinado o acordo com os petroleiros, já no final de dezembro, fechou quanto? 16 bilhões negativos, mas os trabalhadores só vieram saber dessa informação agora em fevereiro deste ano. Então, veja o impacto, porque o lucro líquido está vinculado à participação de lucro e resultados. Né? Então, essa é uma grande surpresa negativa dos trabalhadores. Então, veja aqui, eventos exclusivos são eventos, até que a Petrobras chegue a calcular quantos foi de evento exclusivo, quantos que não foi. No quarto trimestre de 2024, 52 bilhões de eventos exclusivos. Esses eventos que ela considera exclusivos, que podem ser excluídos, podem ser incorporados, podem ser alterados. Né? E tem muitos elementos aí de contabilidade. Então, agora mesmo, por exemplo, se alterou o dólar, vai alterar totalmente o cálculo.
Totalmente o cálculo. Se agora o real desvalorizou, vai impactar a contabilidade da empresa, nesse caso, mais positivamente. Tá? Embora, do outro lado, também ela possa perder. Então, veja só. Então, repetindo aqui, isso está no próprio relatório da empresa, o que é que impactou nesse terceiro trimestre. Ela teve uma perda do empowerment e investimentos em 9,62 bilhões nesse trimestre. Né? Mas empowerment, ele é o quê? Como a gente falou, não, deteriorização não é exatamente depreciação. Depreciação é quando o ativo ao longo do tempo vai perdendo o seu valor. Aqui são avaliações mais reais, atualizadas na perspectiva da empresa. Então, por exemplo, o preço do petróleo, o Brent, como eu falei, se tiver uma tendência de queda, vai impactar o empowerment. Mas se aumentar, de repente, aumenta o preço do petróleo, por exemplo, já altera tudo, entendeu? Mas não afetou o caixa da empresa, apenas previsibilidade, o que é que pode acontecer no futuro, né? Nesse caso, teve impacto dessa perspectiva desse ano, o dólar desvalorizou, esse ano o dólar valorizou em relação real 8%, e aí vai alterar totalmente o cálculo, certo? Então são coisas que vão variando. Outra coisa é desmantelamento de área. A própria Petrobras na negociação falou que algumas áreas ela tem que gastar bastante dinheiro para quando ela desmantela uma área, uma plataforma, o que for, e esse ano ela coloca no seu relatório que a perspectiva é de crescimento, inclusive, da produção. Então, são coisas que devem modificar, então tem muita coisa subjetiva também, certo? Que não se sabe o que vai acontecer. Pronto, aqui ele coloca uma distribuição melhor também de alguns dados desse lucro líquido, é importante a gente saber, a partir do valor adicionado da empresa, né, bruto desse período, como é que ficou a renda da Petrobras no valor adicionado da empresa. Veja, aqui é 2023, aqui é 2024. Os trabalhadores tiveram pequeno crescimento, né, de 9% para 12%, despesas com os trabalhadores. Já, por exemplo, o lucro líquido, como a gente viu aí, caiu de 33% para 10%. Né? Os bancos, veja quantos bancos pegaram do dinheiro da Petrobras, de 9% para 28% do valor agregado. Né? O Estado ficou mais ou menos estável, em torno de 49%, 50%. Então, veja que quem saiu ganhando daqui foram os bancos, né? Que de fato utilizaram, boa parte da empresa pagou aí suas dívidas, etc., e quem perdeu foi os trabalhadores. Mas mais uma vez, o relatório da Petrobras, para a gente ver isso aí. Ó. O resultado da Petrobras de 2024 foi impactado, aí colocando a questão do lucro líquido, tá? Por um item de natureza contábil, ela mesma afirma, certo? Foi por item de contabilidade contábil, não foi produção, não foi riqueza gerada, não foi nada disso, foi natureza contábil. A variação cambial em dívidas entre a Petrobras e seus subsidiários no exterior. Ou seja, se cresceu a dívida no exterior, se ela está vinculada ao dólar, isso aí, por exemplo, vai crescer, certo? São operações financeiras entre empresas do mesmo grupo, que geram efeitos opostos, que ao final se equilibra economicamente. O próprio relatório diz o seguinte, por exemplo, se você tem uma dívida em dólar estrangeiro, você perde do lado. Mas também quando você vende o preço do petróleo em dólar, também você ganha do outro lado. Então existe, uma vez, uma compensação. Ela mesmo diz que se compensa isso aí. Embora, de fato, no caso, impactou mais negativamente. Isso porque a variação cambial nessas transações entra no resultado líquido da ONU. Impactou negativamente o lucro, aqui diga-se bastante, o lucro líquido de 2024. Ao mesmo tempo, veja só, houve um impacto positivo direto no patrimônio. O patrimônio da empresa ficou mais valorizado. Bem coisa, né, interessante nesse relatório de Fernando Melgarejo, diretor financeiro da Petrobras, da parte de investimentos. Né? E veja outro elemento interessante também, né? Ou seja, os acionistas da Petrobras, se você diz, bom, se a empresa teve um prejuízo desse jeito, os acionistas vão ser afetados. Não foram afetados, ao contrário. Né? A previsão da Petrobras para esse ano, né? Aqui, ó, se você pegar aqui embaixo, aqui diz, ó, lucro líquido, né, 36,6 bilhões em 2024, 2023, 124 bilhões. Né? Se você descer lá embaixo, na parte de total de dividendos propostos, a Petrobras propõe desse dividendo 2024, que vai ser aprovado agora. Uma parte já foi adiantada, né, desses dividendos, e será aprovada na Assembleia dos Acionistas em março desse ano. Você tem 73,90 bilhões para os acionistas, para pagar o ano referente a 2024, proposto, enquanto que 2023 foi 72 bilhões. Ou seja, apesar da redução brusca do lucro líquido, os acionistas vão ganhar mais. Esse é uma grande contradição. Você vê como é desvinculado, por exemplo, os acionistas da questão do lucro líquido. Né? Coisa escandalosa. E a outra coisa, né, que depois a gente vai mostrar, em relação à participação de lucros trabalhadores, aqui já caminhando para as conclusões desse estudo, né, que também está disponibilizado no site, acho que a gente vai disponibilizar
acredito que a gente já vai colocar aí também no site do ILAES. Veja só, quais as conclusões que a gente faz dessas informações? Os valores líquidos e brutos realizados da Petrobras, incluindo seu quarto trimestre, foram satisfatórios e condizentes com a cotação do petróleo e gás no mercado internacional. Isso aí não é só dito por a gente, é dito pela própria presidência da Petrobras. Né? Em 2024, a empresa manteve o mesmo patamar de produtividade e rentabilidade dos últimos 4 anos, que estão entre as melhores da sua história. Então, mesmo com essa pequena queda que a gente viu, ainda está entre os melhores da história dela. Então, teve uma pequena queda do lucro bruto, mas que não impactou como no passado, né, que era muito menor, os valores da rentabilidade da empresa. E o lucro líquido negativo verificado no quarto trimestre de 2024 deve só operações meramente contábeis, sem impacto financeiro operacional imediato da empresa. Isso é efeito de contabilidade. Não alterou aí o dinheiro da Petrobras, né, não chegou a retirar, acabar, ficar sem pegar emprestado normalmente, nada disso aconteceu. Os acionistas do maior capital estrangeiro, no entanto, estão com seus dividendos garantidos. A perspectiva é que eles ganham aí, no total, né, mais de 70 bilhões, agora já ganhou uma parte adiantada, agora com a Assembleia dos Acionistas está previsto esse dinheiro para entregar aos acionistas. Já para os trabalhadores, a discussão é outra. Né? Nós fomos nessa negociação que houve na Petrobras, lá com o pessoal da FNP, com o pessoal do Sindicato do Rio de Janeiro, Sindicato Amazônia, de outros sindicatos, né, de São José, Litoral Paulista, enfim, né, de Aracaju e Maceió, 5 sindicatos da federação, nós estamos lá, e foi colocado o seguinte: a Petrobras, diante do lucro líquido, propôs reduzir, por exemplo, você ter a noção, reduzir em torno de 15 mil reais, aproximadamente em torno de 15 mil reais, trabalhadores que ganham meses na Petrobras vão perder de PLR, por exemplo, por causa do resultado do lucro líquido no último quatrimestre. Então, os trabalhadores não estão aceitando isso, né? Porque é um absurdo simplesmente você estava todo mundo contando com a expectativa positiva no quarto trimestre, que é justamente quando fecha o ano, para saber quanto você vai receber de PLR, onde, inclusive, a empresa já tinha feito simulação da PLR, os trabalhadores já estavam esperando receber um valor maior de PLR, não, esse dinheiro não vai ser possível, a gente não pegou a gente de surpresa e tal. O fato é que os trabalhadores não estão aceitando, e agora no dia 26, agora nessa semana, estão chamando uma greve nacional de 24 horas, 2 federações, né, a FUP e a FNP, para não aceitar. Entre essas coisas, além da questão do teletrabalho, que a empresa vem querendo piorar, botar, reduzir, limitar o teletrabalho dos trabalhadores, né, e tem outras lutas, outras pautas específicas dos trabalhadores. Então, claramente é uma afronta aos trabalhadores, né, é uma afronta, e por isso que tem essa mobilização. Aqui a gente não entrou no debate, por exemplo, que a gente também espera fazer outros debates aprofundando, por exemplo, aqui a gente está discutindo que é necessário que a Petrobras faça uma migração energética, né? Começa bem em função de todo o desmonte da natureza, dos efeitos da poluição, tudo mais sobre o planeta, do CO2 e tal. Então é necessário que a gente faça uma discussão sobre isso, porque a Petrobras não tem investido muito pouco nisso, quase nada, e a perspectiva dela é desenvolver mais petróleo, não está muito preocupado com o meio ambiente, embora seu discurso é um, na prática é outro, né? Inclusive com a questão da margem equatorial. Então, o que tem que fazer, se a Petrobras é uma empresa estratégica, ela que tem bastante recursos, ela pode investir na migração. Necessário que ela tenha o dinheiro que ela tiver, o lucro que ela tiver, não é para os dividendos acionistas, que, de passagem, a grande maioria são de capitais estrangeiros. Dinheiro que não vai ser investido no país, vai ser investido para outra empresa multinacional, para outro ramo de atividade, que não vai ser sequer para a população brasileira. A maioria desse dinheiro não vai ficar sequer no Brasil, para esses dividendos acionistas. A grande maioria vai cair fora do país. E é necessário que esse dinheiro viesse investido para a gente recuperar a cozinha amazônica, melhorar a qualidade de vida da população, melhorar a questão do clima, né? Aqui, ajudar na contribuição no combate aos efeitos climáticos, ou seja, nada disso, ou muito pouco disso, a Petrobras tem no seu plano estratégico. Então, isso é uma discussão que a gente deve fazer em outro momento, mas, principalmente, esse estudo nosso foi para desmistificar essa questão do entre aspas, prejuízo da Petrobras, né, que, na verdade, esse lucro líquido não reflete a realidade dos valores integrados da empresa e que é um valor circunstancial. Tanto é, por exemplo, que no terceiro trimestre deu positivamente, né, quase mais de 30 bilhões, depois caiu para 16 apenas um trimestre. Então, é uma coisa que está, uma distorção que não reflete, de fato, a riqueza e a produção que a Petrobras produziu em 2024. Né? Tanto é que os acionistas vão pegar a sua parte, mais do que a sua parte, tirando dinheiro dos trabalhadores, tirando dinheiro da população, tirando dinheiro de investir em políticas públicas do Brasil, por exemplo. Certo? Mais ou menos foi esse material, com esse objetivo que a gente quis entregar, tanto os trabalhadores da Petrobras, mas conjunto à sociedade saber, que é importante que se saiba,
como você falou, Israel, é uma empresa estratégica, a empresa mais rica do país, né, que a gente tem que discutir, inclusive, o rumo dela. Não pode ser que hoje ela continue, né, uma boa parte do dinheiro vai para os acionistas estrangeiros e tal, e os trabalhadores cada vez mais sendo atacados com a própria questão do PLR dos petroleiros. Perfeito, Guilherme. Muito obrigado pela sua explicação. Acredito que quem assistiu esse programa hoje vai ter uma noção muito mais próxima da realidade aí em relação à real situação da Petrobras. Sem falar nos trabalhadores da própria empresa, né? Que certamente, que como a gente vem acompanhando já há um tempo, certamente também vão assistir esse programa e vão poder, inclusive, compartilhar com a base petroleira para que tenha conhecimento da real situação da empresa e da sua real situação também como trabalhador. Então a gente vai, como o Guilherme falou agora, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso programa de hoje. Guilherme, queria te agradecer hoje, beleza? Você tá. Obrigado aí a você, Jael, Ana Luísa e também o pessoal que está assistindo aí. Tá, Jael. Maravilha, maravilha. Tá bem. Então, Guilherme, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado a Ana, que está sempre aqui conosco, dando suporte técnico para que esse programa dê certo. E até a próxima segunda.